Como melhorar os resultados da sua loja? Tem jeito? Claro que sim. Vem comigo que eu vou dar dicas práticas. Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. A gente sabe que o desafio de conseguir os resultados na loja são imensos, não é? A gente precisa vender, claro, esse é o grande objetivo da loja, mas somente vender, e esse somente bem entre aspas, não é suficiente. Nós precisamos vender com resultado. Não é? Se você faz aí uma promoção, dá 50% de desconto, claro que vai vender muito, mas será que você vai conseguir ter lucro? Não é? Lucro é oxigênio da empresa, de qualquer negócio, o lucro é fundamental. Sem lucro, nenhum empreendimento se sustenta, não é? Sobrevive. Então, eu costumo dizer que o lucro é o oxigênio de qualquer empresa. Portanto, não basta vender, a gente precisa vender e gerar os resultados necessários. O que fazer, como montar estratégias para que realmente a loja consiga atingir os seus resultados. A gente sabe que você tem que engajar o time, não é? Os vendedores precisam estar alinhados, motivados, conhecendo os produtos, uma boa técnica de vendas, um bom relacionamento com clientes, etc. e tal. Nós precisamos ter uma boa carteira de clientes, enfim, um bom mix de produto, ou seja, a loja precisa estar abastecida, etc, etc. Mas ainda isso não garante resultado. Existe uma palavra que ela é, assim, talvez fundamental, a básica, a primeira na indústria, no agro, que é produtividade. Então, tanto no segmento de indústria, quanto no segmento agro, pecuária, agricultura, etc., a gente sabe que essa palavra ela está na ponta da língua. Não é? O industrial está sempre falando, eu preciso melhorar minha produtividade, porque essa máquina ela tem um custo fixo, etc, etc. O que significa isso na prática? Que você tem toda uma estrutura. Se você produzir 10 unidades de um determinado produto, você tem o custo da máquina, o custo fixo dela, o investimento da máquina, a mão de obra que está ali disponível, etc, etc. Se você, no mesmo tempo, com a mesma máquina, com a mesma estrutura, ao invés de produzir 10, produzir 100, o custo por unidade produzida cai muito, e isso é produtividade, não é? Por quê? Porque a máquina não vai aumentar de preço, o investimento nela, porque eu produzi mais, não é? Porque eu otimizei a maneira de produzir com o mesmo tempo, com a mesma pessoa ali operando aquela máquina, eu consegui produzir muito mais, ou seja, eu tenho um ganho de escala, um ganho de produtividade, não é? Então, quando você dilui o custo, a hora que você calcula o custo unitário, o preço unitário do produto, vai ser muito mais barato. O que isso tem a ver com o varejo? A mesma coisa, não é? Como que você tem os custos fixos, não é? A gente chama de despesas fixas no caso do varejo, não é? Quais são as despesas fixas? Aluguel, luz, folha de pagamento fixa, a mensalidade do seu contador, e a mensalidade dos seus sistemas. Você tem uma série, né? A internet, etc. e tal. Você tem uma série de gastos que você faz todo mês. Se você vender 10, 100 ou 1 milhão, essas despesas não mudam, não é? Elas são as chamadas despesas fixas. Então, ganho de produtividade é você conseguir alavancar faturamento, porque dessa maneira você vai diluir as suas despesas fixas, não é? As que não se alteram, entre aspas, né, basicamente que não se alteram, são as variáveis. Quais são as despesas variáveis na loja? Aquelas que acompanham a venda, aquelas que só existem quando você vende, tipo comissão de vendedor, taxa de cartão de crédito. Você não paga taxa de cartão se você não passa a venda, não faz uma venda no cartão de crédito, não é verdade? Então, é uma despesa que ela só acontece quando você realiza uma venda. Impostos do faturamento, não é? Aqueles impostos só existem quando você fatura. Se você não fatura, você não tem imposto de faturamento. PIS, COFINS, lucro sobre imposto de renda sobre o lucro, né? Enfim, são esses impostos. Quem está no lucro presumido sabe disso, quem está no super simples é aquele valor que você aplica aquela taxa em cima do aquele percentual em cima do faturamento, né? Mas isso só existe quando você fatura. Então, eu costumo dizer o seguinte: as despesas variáveis você carrega, as despesas fixas, elas permanecem, porque são fixas. Se você paga 1.000 de aluguel e vende 10, o aluguel é 10% do faturamento. Se você vender 20, o aluguel não vai subir.
não é? Ele continua 1.000 aqui nesse exemplo que eu estou trazendo. Só que ao invés de custar 10%, de representar 10% nas suas despesas, se você vender 20 com um aluguel de 1.000, que antes era 10%, agora ele cai para 5%. Ou seja, você reduz a participação das despesas fixas no faturamento. É uma maneira de você ganhar produtividade. Isso é ganho de escala, isso é produtividade no varejo. E é uma coisa que eu não vejo a maioria dos lojistas preocupados com essa estratégia de ganhar produtividade. A gente vê muito, as vendas estão fracas, fala em venda e tal, mas não se faz uma apuração de resultados. Eu dei o exemplo da agricultura, você fala com o agricultor, nossa, o tempo todo, eu produzo tantos sacos de soja por hectare, mas o meu custo é tanto, se eu produzir X, não é? Eu vou conseguir aumentar, melhorar minha margem de lucro, porque a despesa fixa cai, etc, etc. Então, percebe? A indústria, o agro, tudo, mas o varejo, nem sempre a gente vê essa preocupação. Ok, objetivamente falando, quais são os indicadores que apontam para o varejo? Você tem vários, venda por metro quadrado. Então você tem um determinado indicador, qual é a produtividade do seu espaço? Não é? Divida, vê qual é. E quando eu falo sobre metro quadrado, é o seu showroom, né? O salão de vendas. Às vezes você pode ter um terreno, um prédio enorme, mas a área de venda ser pequena. Então a gente precisa ver qual é a produtividade, quanto que você fatura por metro quadrado, e a gente vê a referência no mercado, a gente chama de benchmark, né? Você compara com o mercado para saber como é que está a sua produtividade, o valor médio do item vendido. Por quê? Para ver se você não está vendendo muita promoção, porque aí você vende, quando soma, dá pouco valor. Ticket médio, não é? O valor médio da venda fechada, então total faturado dividido pela quantidade de vendas. A maioria dos sistemas já entregam essa informação, mas é fundamental você analisar. Por quê? Quando você olha o ticket, você vai ver que, vamos supor que você está com um ticket de R$100. Se você faz 10 vendas, você vai vender 1.000. Se você, por conta de alguma estratégia, subir seu ticket, por exemplo, para 150, evidentemente com as mesmas 10 vendas você vai faturar R$1.500 e com isso você vai reduzir as suas despesas fixas e melhorar, abrir margem para lucro, que é como eu disse, não é só vender, é vender com lucro, não é? E aqui tem um ponto estratégico que eu quero trazer, que eu quero colocar para você. O ticket varia, assim, fundamentalmente, sensivelmente, pelo plano de pagamento. Cliente que compra à vista, compra pouco, a média. Se você não tem essa informação, procure medir, para que você consiga realmente ter uma informação objetiva na sua loja. Separe as vendas que você faz em dinheiro, que você recebeu em dinheiro, só elas, não é? Veja quanto você faturou e divida pela quantidade de vendas que você recebeu em dinheiro e você vai ver o valor médio da venda fechada. É impressionante. Aí você pega no Pix ou no cartão de débito, não é? Que é à vista exatamente igual a quando o cliente abre a carteira e faz o pagamento com notas. É o mesmo processo, é à vista, sai na hora da conta do cliente ou da carteira do cliente. Mas só porque o cliente não vê o dinheiro saindo da carteira na hora, vai por um meio eletrônico, o cliente tende a gastar uns 30% a mais. É impressionante isso. Meça aí na sua loja. Não acredite em mim, meça para você ver que isso é uma realidade. Quando você leva para os planos parcelados, o ticket multiplica. Se você tem um plano lá de 5, 6 vezes, o seu ticket vai subir nessa proporção. É impressionante. Se você tem um ticket de R$100 na loja, o ticket médio geral da loja está em R$100, quando você pega o ticket somente dos planos de 5 vezes, por exemplo, eu garanto para você, vai para R$300, R$350, R$400 no mínimo, não é? Ou seja, quando você faz uma venda num plano assim, você multiplica o seu faturamento com a mesma quantidade de vendas. Ou seja, percebe o que eu estou dizendo? E às vezes eu vejo muito lojista preocupado em botar mais clientes dentro da loja. E às vezes o problema não é colocar mais cliente, não é? Que é muito difícil você trazer mais cliente para dentro da loja. Antes de mais nada, é preciso aproveitar o cliente que já está dentro da loja,
não é? Que está ali, já entrou, tanta porta para entrar, entrou na sua, não é? Teve algum interesse, alguma atração que botou esse cliente dentro da sua loja. Nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. E plano de pagamento é uma dessas. É claro que, quando a gente fala de produtividade, tem que capacitar os vendedores, tem que conhecer técnicas de vendas, conhecer o produto, conhecer a loja, né? Entender os planos de pagamento, as políticas de vendas, de troca, etc. e tal. Então, é fundamental o treinamento, esse pacote, esse conhecimento da equipe de vendas. Mas se não tiver um plano de pagamento adequado, é claro que vai impactar nos resultados. E vou mais longe. A diferença de você parcelar entre você ter um mecanismo próprio de parcelamento, ou seja, uma espécie de crediário, e você parcelar no cartão de crédito, é a fidelidade. Então, como é importante, você que já tem crediário na loja sabe disso. O cliente dá preferência para a sua loja quando ele tem crediário, não é? E os segmentos de eletro, segmento de moda, calçados, roupas, lojas de departamento, é muito comum o crediário. O cliente dá preferência para a loja, porque preserva o cartão, preserva o limite do cartão, não é? E, como eu costumo dizer, o limite que o cliente tem na sua loja, ele só usa na sua loja, não tem como ele usar no seu concorrente. Já o cartão de crédito não, é um excelente instrumento para a gente trabalhar, não tenha dúvida. Mas você não consegue fidelizar pelo meio de pagamento, porque o mesmo cartão que ele paga na sua loja, ele paga na farmácia, no seu concorrente, no posto de combustíveis, na agência de turismo, enfim, todo mundo é seu concorrente especificamente sobre o meio de pagamento. Quando você tem um mecanismo de dar crédito próprio, né? Tá, eu sei, você está pensando, Hermelino, mas é difícil, eu tenho que fazer análise, eu tenho que estabelecer um limite, eu tenho que fazer cobrança, eu tenho a inadimplência para gerenciar. Esquece, você só vai ter esse problema se você não for cliente da Meu Crediário. Meu Crediário é um parceiro nosso aqui do canal e eu insisto em recomendar porque é uma estratégia poderosa, é um parceiro que a gente buscou realmente para trazer para o lojista a solução de você alavancar faturamento, de você ter um instrumento poderoso de fechamento de vendas, de você fidelizar o seu cliente e, mais do que nunca, permitir rentabilizar a sua operação. Tudo isso que eu sei que está na cabeça de quem trabalha com crediário ou quem pretende trabalhar, que é inadimplência, cobrança, análise de crédito, fluxo de caixa, isso tudo é possível resolver com a Meu Crediário. É inteligência artificial, é robô de crédito, conectado, resolvendo esse problema em segundos e calibrando para você a inadimplência. Como assim calibrando a inadimplência? É como a taxa do cartão. Se você vende com cartão de crédito, você paga uma taxa para ter garantia de liquidez, que é o que a gente chama. O que significa isso? Se o cliente vai pagar ou não vai pagar o cartão, não é problema seu, não é? Se a operadora do cartão autorizou a venda, morreu o assunto. Você vai receber. Para isso, você paga uma taxa, não é? Quando você faz gestão de crediário, você também tem uma taxa, que seria a sua inadimplência. O ideal não é inadimplência zero? Não, com inadimplência zero, é muito fácil você trabalhar. É só você não dar crédito, você tem inadimplência. Então, precisa calibrar, por isso que a gente fala que precisa calibrar. É como o cartão. Você não quer pagar taxa de cartão? Não venda com cartão de crédito. Só que seu faturamento vai despencar, você vai fechar o seu negócio, você não vai conseguir competir, percebe? Então vale a pena você pagar uma taxa e alavancar seu faturamento, diluir suas despesas e realmente operar com lucro. Então entre em contato com a Meu Crediário, vou pedir para deixar o endereço aqui, fale o que você viu aqui comigo e peça, eu quero entender como é que funciona isso, como é que é essa questão da inteligência artificial, por que vocês conseguem analisar um cliente em 3, 4 segundos e estabelecer um limite com um grau de acerto altíssimo, não é? Como é que funciona isso? Eles vão te explicar com todos os detalhes. Eu recomendo, pode ter certeza. Então, trabalhe produtividade que você vai conseguir alavancar os seus negócios, melhorar os seus resultados e realmente competir com excelência nesse cenário que está cada vez mais competitivo. Concorda comigo? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso e um grande abraço. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ser importante, faz o seu comentário se você concorda, se você não concorda, se você tem dúvidas, não é? E para esclarecer, entre em contato com o Meu Crediário. Beleza? Então é isso. Eu te vejo por aí, sucesso e um grande abraço.